Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu convido você nesse momento a falar com Ele, agradecer por ter esse lugar, por um dia você ter sido privilegiado, por ter sido alcançado pela graça de Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se você puder exaltar com a sua melhor salva de palmas, exaltando Ele hoje e sempre, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Aleluia, vamos cantar assim, nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu, e não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Toda honra e toda glória, Senhor, sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis. Obrigado, Jesus. Vamos declarar: nosso Pai, o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu, e não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é. Eu quero ouvir só vocês, diga assim, ó. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu, como é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aplauda bem forte ao nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O grito já foi dado há mais de 2000 anos, mas esse grito continua reverberando ao longo da história. E esse grito nos alcança na noite de hoje. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza, se você tiver fé, o Senhor era poderoso para mudar o seu quadro, para reverter a situação que você se encontra. E é por isso que nós clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu convido você a cantar isso conosco. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história.
correntes. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, diga, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, nova vida. O sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado. Se você tem fé para que Jesus mude a sua condição, diga assim, ó. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Mais uma vez. E o filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Pede para ele quebrar as correntes. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito, para terminar, solte o grito. Aleluia, bem forte para Jesus. Aleluia, louvor, adoração. Santo é o teu nome, aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Para terminar, diga bem forte, nenhum inimigo nos resistirá. Você pode aplaudir Jesus? Graças a Deus. Pessoal, às vezes é assim. Às vezes no culto da noite o pastor tem que bater o escanteio e correndo na área para cabecear, mas está tudo certo. Hoje nós estamos encerrando o mês de setembro e ao longo desse novo mês de 2025 nós entramos num tema que ele já é uma conscientização, é uma campanha já nacional, que é o Setembro Amarelo,
que fala sobre a prevenção ao suicídio. E a melhor forma de você combater o mal é prevenindo. E eu vou voltar na introdução da primeira mensagem, no início do mês de setembro, quando eu falei que algumas pessoas podem até se surpreender ou se assustar. Mas nossa, falando de suicídio, prevenção de suicídio dentro de uma igreja, eu falei, os dados são alarmantes. Muitas pessoas que frequentam igrejas, inclusive pastores, tiram a própria vida. Mas por que isso, pastor? Porque nós evoluímos. A igreja contemporânea, ela evoluiu juntamente com a ciência. Talvez nós não tínhamos os mesmos recursos científicos e tecnológicos há 30 anos, ou décadas atrás. E, infelizmente, talvez você já ouviu, quem cresceu em berço evangélico, talvez você ouviu do seu pai, do seu avô, ou da sua avó, pessoas que eram daquele círculo de oração, de que pessoa com depressão, pessoa com qualquer síndrome de ansiedade, de pânico, é tudo coisa do demônio. E não é. Hoje a nossa mente, ela é um pouco mais conhecida cientificamente falando. A medicina, ela consegue hoje identificar alguns transtornos, e que a indústria farmacêutica também vem em meio a esse avanço e desenvolvendo medicações. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, nossa, quantos autistas tem hoje? Não é que tem bastante autista, sempre teve, mas não tinha diagnóstico. Porque eu lembro, nós temos dentro da família o Maurício. O Maurício deve estar com quase 60 anos hoje. Mas eu tinha até medo do Maurício. O Maurício, ele tinha um autismo severo. Então, quando falava-se de autismo, a gente olhava, por exemplo, eu lembrava do Maurício. O Maurício, ele ficava todo o tempo assim, não falava, e às vezes a gente ficava meio longe dele, porque quando tinha festa de aniversário, se você tivesse com óculos, com boné, o Maurício vinha em cima da cara e pegava, era agressivo. Então, hoje não, hoje existem níveis de autismo. Os transtornos hoje, eles são diagnosticáveis, e há medicamentos para você poder reparar um pouco o dano desses transtornos. E por que eu falo isso? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, e um mundo globalizado polarizado, no qual nós somos induzidos à competitividade. Por quê? Nós competimos às vezes não só no mercado de trabalho, mas nós competimos às vezes dentro de casa. Não que a gente quer ser melhor que os outros, mas numa casa, por exemplo, com 3 filhos, 4 filhos, talvez uma pessoa se destaca e você começa a se inferiorizar porque você teve a mesma educação, você teve o mesmo carinho, mas porque o irmão se destacou e você não, e você se frustra, e você se cobra, e você entra nesse círculo vicioso que é o sistema capitalista, e faz com que você entre nessa pilha, a necessidade de querer mostrar. Às vezes está tudo mal, mas você quer mostrar para as pessoas que está tudo bem. Aí existem as redes sociais, que é uma rede de mentiras. Enfim, você fica louco, você fica doente, e isso gera transtornos, gera depressão, gera síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então, como que nós podemos reverter esse quadro? Nós falamos dentro da palavra várias mensagens para nós podermos amenizar esse impacto. Então hoje eu trouxe um tema um pouco que provocativo: como virar o jogo aos 45 do segundo tempo. Como virar o jogo aos 45 do segundo tempo. Eu sou jornalista de formação, faz anos que eu cubro futebol, e a gente sabe o que é. Estava assistindo agora há pouco o jogo do Primavera e do Grêmio Prudente, para saber quem vai na final do 15, e estava dando Primavera até então. O Grêmio Prudente, no último minuto, deu um pênalti, marcou e foi para os pênaltis, mas perdeu dos pênaltis. Mas enfim, mas como virar o jogo aos 45 do segundo tempo? Então esse é o tema da mensagem. Então eu convido você a ler comigo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Eduardo, Reginaldo. O Luiz, deixa eu só
relembrar. As esposas, tem alguma Rosana? Eliana? Silvana? Eu estou tentando adivinhar agora. O Luiz, eu lembro, e o Reginaldo. É que vocês não podem ficar muito tempo sem vir, porque eu fico com saudades, eu não decoro o nome de vocês. Mas vamos relembrar. Roberta, sabia que era com R. E Jane. Você veio já? Já também, esqueci seu nome. A Júlia, que é a irmã da Letícia, que veio hoje de manhã. Então tá bom. Então não esqueço mais, tá? Me ajudem a lembrar aí, pessoal. É que eu sou o rei dos foras. Hoje eu evito fazer muita brincadeira, principalmente com, às vezes, pessoas que estão começando. Quando eu era pastor lá no Jardim Elite, teve uma irmã, ela trouxe uma convidada. E Angel, sabe qual era o nome da convidada? Valda. Eu não perdi a oportunidade. Valda, seja bem-vinda. Pastilhas Valda. Ela nunca mais voltou aí. Então hoje eu tomo cuidado um pouco. Não faço mais. Enfim, quem achou 1 Crônicas capítulo 4, verso 9, dá glória a Deus. Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Repitam comigo: e Deus atendeu ao seu pedido. Diga mais uma vez: e Deus atendeu ao seu pedido. Esse tema, ele é nada mais nada menos do que uma convocação para o engajamento. Porque se você está aqui nessa noite, é porque você crê que algo vai acontecer. E acreditar é fazer acontecer. Então, se você acredita, então nós precisamos tomar uma atitude, uma ação para que aquilo aconteça. E a fé, ela nos mobiliza a fazer algo. Mas quem acredita faz. Quem acredita tenta, quem acredita inventa, quem acredita insiste, quem acredita persiste, arregaça as mangas e vai à luta. Então, se você crê, eu creio que você já está fazendo alguma coisa. Porque se tem fé, a palavra de Deus diz: mostre as suas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, acreditar é fazer acontecer. Ela é uma convocação ao engajamento. Isso tem tudo a ver com o Evangelho anunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos deixou um novo mandamento. Jesus nos deixa um novo mandamento em relação à lei de Moisés. Porque a lei dizia: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo. Mas lá em João 13:34, Jesus ele disse: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Que vocês amem com o amor de Cristo, o amor com o qual eu amo vocês. E não é questão de estarmos às vezes vivendo nesse mundo caótico, mas nós estamos vivendo o reflexo do Evangelho, e não há Evangelho sem mobilização, sem amor, sem dedicação ao próximo. Não há Evangelho sem compromisso, sem solidariedade e sem generosidade. Então a fé é quem nos mobiliza, é a fé quem nos põe, Daniel e Lu, em movimento. Mas também existe algo anterior a essa fé engajada, que nos move, e esse momento anterior é a nossa experiência de fé, que é esse salto que nos tira da indiferença, da mediocridade, da acomodação, da incredulidade, da descrença, do ceticismo, da desesperança. E por isso nós escolhemos crer, porque nós não queremos ficar como estávamos antes. Então não existe lugar que esteja morto e vai ficar morto para sempre. Repita comigo: não existe lugar que esteja morto e vai ficar morto para sempre.
Aliás, nós cremos na ressurreição. Em tudo agora nós vamos olhar com outros olhos e dizer: é possível ser diferente, é possível fazer a diferença. Eu escolho crer no poder de Deus, eu escolho crer na realidade do reino presente entre nós, e eu não faço parte desse contingente resignado, limitado. Por quê? Porque eu escolhi crer. E a oração de Jabes é nada mais nada menos do que alguém que se mobiliza, de alguém que se engaja, de alguém que não se conforma com a sua condição. Essa oração é uma oração de alguém que a faz porque escolheu crer, e por isso ele ora. Então quem acredita se ajoelha e ora. Isso é um ato de resistência. Orar é um ato de combate, é um ato de ousadia, porque orar é ação, é agir, é fazer acontecer a partir da fé. Jabes orou, e por isso ele é a ilustração de alguém que sai desse lugar de condenado e dá um salto de fé para essa fé que mobiliza, e porque ele acredita, assim ele faz. Então hoje nós somos convocados a termos uma atitude de fé e orarmos. Jabes ora, e ao orar ele se rebela, mas ele não se rebela contra uma autoridade, ele não se rebela contra o seu pai e a sua mãe que lhe deram um nome maldito, um nome pesado, mas ele se rebela com a sua condição, com a sua situação. Então Jabes, ele nasceu e recebeu um nome: com muitas dores o dei à luz. E ele recebeu esse nome porque ele foi parido com muita dor, gerando sofrimento à sua mãe. Agora imagine só, alguém chegando e apresentando seus filhos: esse aqui é o Natanael, que significa resposta de oração. Aí ela vem: esse é o Bartolomeu, que significa alegria para a nossa casa. Agora esse é Jabes: com muitas dores o dei à luz. Você já pensou? Jabes ouvindo isso, a sua infância toda, e porque toda vez, a mãe dele poderia dizer, porque todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro da dor que eu senti quando dei à luz. Então Jabes um dia diz: eu rejeito e não quero esse script para a minha vida, eu não quero minha biografia contada dessa maneira, determinada por isso, pelo sofrimento que gerei à minha família. Eu me rebelo contra isso, eu não vou cumprir esse papel em minha vida. E isso que é interessante, Deus nos dá essa prerrogativa. Nós, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos predestinados a sermos santos. Nós fomos predestinados a sermos santos, mas o script da nossa vida não está pronto. Sabe por quê? Porque ele vai se desenvolvendo de acordo com as respostas que eu vou dando à vida, as escolhas que eu vou tomando no decorrer da minha existência. Então, nós temos essa prerrogativa de nos rebelarmos contra qualquer prognóstico maldito contra nós. Diante desses prognósticos podemos dizer sim ou não. Temos autoridade para dizer: eu não aceito, eu creio que pode ser diferente, eu tenho fé em Deus e sei que Ele pode escrever uma nova história para mim. Nós não somos seres determinados, não está escrito nas estrelas o que seremos quando crescer. Como eu disse, ninguém determinou o que serei, nem mesmo Deus. Mas as pessoas que foram chamadas por Deus na Bíblia, elas foram chamadas para cumprirem uma tarefa designada por Ele, e o nome disso é vocação. Então Deus nos chama para cumprirmos tarefas. Por exemplo, Jonas. Deus ele chama Jonas para uma determinada tarefa. Qual era a determinada tarefa que Deus designa a Jonas? Vá a Nínive e anuncie juízo àquela nação. Então, ele vai. Só que no final, quando ele cumpre o seu chamado, ele fica debaixo de uma árvore bravo com Deus, lamentando que Deus fora misericordioso com seus inimigos. Então Deus diz: e agora? O que será quando crescer? Qual o papel que você vai desempenhar na história? Eu te selecionei para cumprir uma tarefa, e agora? Não para por aqui.
João Batista é aquele que os profetas disseram, a voz que clama no deserto. Ele foi separado por Deus para anunciar o Messias, e quando Jesus entra em cena, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois, João vai preso, e quando ele vai preso, ele fica em dúvida se aquele para quem ele apontou era o sujeito certo ou não. Então Deus vem e diz a ele: eu te chamei para uma missão, e agora? Vai continuar com seus discípulos ou vai seguir o Messias para quem você apontou? O apóstolo Paulo, ele teve convicção do seu chamado, ele deu respostas para a sua existência. Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Mesmo sendo assim, Paulo ainda reconhece que tem que ir além do que foi chamado a fazer parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, ele mesmo escreveu: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo sabia que tinha que dar resposta para Deus, mas os seus dias não estão determinados, por isso sabia da importância da responsabilidade de tomar decisões. Então responsabilidade é a prerrogativa de responder, e nós precisamos responder. E Jabes respondeu, e eu não quero, ele diz assim, eu não quero ser conhecido como o cara que leva dor e sofrimento. Por isso ele diz: Deus, me abençoa e aumenta as minhas terras. E na realidade, quando ele pede isso, Júlio e Giovana, ele não pede para ser rico, mas antes eu quero abrir um parênteses, porque muitas pessoas pedem para serem abençoadas. E quando nós invocamos a bênção de Deus, a palavra bênção, se nós estudarmos ela profundamente, eu vou tentar sintetizar. É a mesma coisa que você dissesse assim: Deus, eu quero que isso tenha durabilidade. Só que quando você pede isso para Deus, quando você faz esse chamado para Deus, para que aquilo que você está apresentando, para aquilo que você está consagrando, seja duradouro, então ele vai fazer com que isso aconteça, que aquilo seja abençoado. Mas para ser abençoado, Deus, ele não vai entregar qualquer coisa, porque, lembre, bênção significa que aquilo se torne duradouro, e Deus não entrega nada passageiro para ninguém, porque a bênção de Deus é para que haja durabilidade naquilo que nós estamos pedindo, para que seja abençoado. Mas existe aquele exemplo: se você pegar uma maleta com R$1 milhão e der para uma criança de 4 anos, ô Murilo, o que você faz com R$1 milhão? Não sabe, olha lá. Quantos anos você tem, Murilo? 13? 13 anos, um pouco mais velho. Não tem maturidade. Se você ganhar, você dá para mim que eu sei o que fazer. Enfim, é isso. Deus não vai fazer com que algo seja duradouro para quem não tem maturidade para receber aquilo que Ele quer abençoar. É por isso que, para se ter durabilidade, existe um processo. E esse processo é dolorido. Olha só, quem aqui gostaria de ser Abraão? Tem alguém aqui que gostaria de ser Abraão? Olha aí, tem um irmão acá, irmão de Venezuela, desde Venezuela. Acá um irmão cubano, viu, Rono? Cubano. Somos irmãos aqui bendecidos por Deus. Enfim, aqui é cultura. Enfim, olha só, aqui Deus é maravilhoso. Manda um venezuelano e manda um cubano para mostrar aqui que já deu para entender, né? Estou proibido de falar de política. Enfim, vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Quem quer ser Abraão? Quem quer ser Abraão aqui? É bonita a história de Abraão, Reinaldo. A gente conhece a história de Abraão. A gente sabe como termina. Abraão, ele é chamado de amigo de Deus, Marcos. Abraão, ele é o pai da fé. E a partir de Abraão surgiram as 3 principais religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Agora, quem quer ser Abraão?
Porque Deus ele chega para Abraão num determinado momento, ele estava ali, em Ur, e de repente ele ouve uma voz. Mas como eu falei hoje de manhã, não é uma voz igual os crentes de hoje dizem ouvir, né? Eu falo que Deus falou com Abraão 5 vezes ao longo de toda a sua vida. E com o povo crente hoje fala a cada 5 minutos, né? Eu sou meio pé atrás com esse negócio de Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu já expliquei o que é subjetivo. Às vezes a pessoa ela diz, falou comigo, não é bem isso, né? A pessoa às vezes ela está querendo manifestar a sua vontade e diz que Deus falou com ela. Lógico que Deus se comunica. Mas na Bíblia, quando Deus está se revelando, existem o que nós chamamos de epifania ou teofania, que é o próprio Deus literalmente. Como eu estou falando aqui com o Gilmar, Deus também falou com Abraão. E Abraão ouviu. Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora, Gilmar, você já pensou hoje, 2025, Gilmar sai daqui, vai para a casa dele, começa a fazer oração, daqui a pouco ele é visitado por Deus e ele ouve uma voz, Gilmar, sai do meio da tua terra, sai do São Mateus e de Piracicaba, arruma a tua mala, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Aí você pergunta, para onde, Senhor? Confia em mim. Aí você já pensou, você chega para Rosângela e fala assim, Rosângela, arruma as malas. Onde a gente vai? A gente vai fazer uma viagem? Não, a gente vai para um lugar. Para onde? Não sei. Mas como não sabe? Deus falou para a gente sair daqui. Você já pensou Abraão falando isso? Quem teria coragem? Você já pensou? A gente se coloca no lugar, a gente não imagina o que eles passaram. Mas a gente sabe quando termina. Quem aqui gostaria de ser Isaac? Isaac significa o quê? Riso. É o filho da promessa. Quem aqui gostaria de ser Isaac? Só que Isaac estava sendo levado ali, para o abate, para o sacrifício, porque foi isso que Deus falou. Pega o teu filho, o teu único filho, e ofereça em sacrifício a mim. Imagine só Isaac, papai, a gente vai ofertar a Deus, mas cadê o cordeiro? Imagine só ele colocando o menino ali, pegou o cutelo, Deus proverá. Imagine só a imagem do menino. Se é nos tempos de hoje, esse menino vai ter que fazer terapia, porque vai ter que marcar terapia, porque ele vai ficar traumatizado com o resto da vida. Imagine só Isaac olhando para o cutelo e falando, meu pai vai me matar. Quem gostaria de ser Isaac? José do Egito. Todo mundo quer ser o José que está no Egito, mas ninguém quer ser o José vendido pelos irmãos, utilizado pelos irmãos, que vai parar na cadeia de forma infame. Elias. Eliseu pede porção de unção dobrada para ele. E Elias responde, dura coisa me pedistes. E Elias ele foi jurado de morte por Jezabel, que perseguiu os profetas de Israel, a ponto de ele se esconder numa caverna e pedir a morte para Deus. Olha só que interessante, na história de Caim e Abel, quem Deus abençoa? Na história de Caim e Abel, quem Deus abençoa? Abel, olha que lindo, foi abençoado. Mas qual foi o fim de Abel? Morreu, foi assassinado pelo irmão. Jacó e Esaú, quem foi abençoado? Jacó, mas ele enganou o seu irmão e ele teve que fugir depois de ser abençoado. Por quê? Porque o seu irmão falou, eu vou te matar. Olha só que interessante. Então esses foram os personagens abençoados por Deus. E é esse caminho que Jabes faz. Quando ele se dirige ao Senhor, na realidade ele está dizendo, se procuras alguém na minha família para o Senhor usar, que seja eu. Esta é uma oração ousada. O me abençoa, Senhor, de Jabes não é me faça rico, é me dê trabalho, me dê mais terras para serem produtivas, para gerar alimento para o povo. Então se você quer ser abençoado, então esteja disposto a servi-lo. Diga assim, se eu quero ser abençoado, eu tenho que estar disposto a servi-lo. Então Jabes, quando orou, ele disse, me abençoa, eu estou disponível, pode descarregar suas riquezas, porque elas não serão retidas para o meu prazer, mas me dê mais trabalho.
Sabe que isso nos faz refletir? Que nós temos uma missão. Bênção de Deus é a oportunidade de serviço no reino. E Jabes pede mais, ele pede para que Deus o guarde dos males e das dores. E Jesus nos ensinou a orar dessa forma: livra-nos do mal, mas não é livrar simplesmente do maldoso, do maligno, é do mal que há em nós. Justamente isso, nós estamos falando de Setembro Amarelo, para que essa maldade não fique impregnada. Porque quando nós temos um script maldito e olhamos para o futuro e achamos que por causa dele só será sofrimento, é nesse sentido que temos que orar para Deus nos livrar do maligno. Talvez pessoas aqui foram humilhadas na infância, muitas mulheres foram abusadas, violentadas, homens também. E algumas pessoas sempre me perguntam, e talvez essa foi a sua dúvida um dia: aonde Deus estava quando aquela menininha foi molestada? Aonde Deus estava quando aquele menininho foi espancado? E a pergunta é simples quando nós entendemos o Evangelho. Deus esteve no lugar de onde Ele sempre esteve, no seu trono soberano. Ah, mas Deus não interveio. Não, sabe por quê? Porque o homem optou em viver sem Deus aqui na terra. O homem optou. O mundo jaz no maligno. Mas sabe quando Deus ele pode intervir na terra? Quando nós somos alcançados pela graça, pelo sangue de Jesus, e nós invocamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Ele intervém. Mas muitos de nós até sabíamos da existência, até acreditávamos na existência de um Deus, mas nós não o conhecíamos. Lembra de Jó? Enquanto ele estava ali acamado, depois de perder os seus filhos, depois de perder as suas posses, depois de estar ali sendo acusado pelos seus amigos: ó, confessa logo o que você fez, porque a consequência é essa, você está pagando por algo que você fez. E ele tentava se justificar, mas quando o Senhor se manifesta em sua vida, ele diz: antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, hoje os meus olhos o contemplam. E é assim na nossa vida. Há um antes e um depois de sermos alcançados pela graça, porque antes, todos nós, se eu chamar aqui você para compartilhar a sua experiência, eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, também tiveram os seus traumas na infância, e carregaram isso durante muitos anos, e que geraram consequências destrutivas, que fez com que você se rebelasse com a vida, com pessoas, que fez com que você se tornasse uma pessoa introvertida. Mas, a partir do momento que o Senhor nos alcança, e quando nós entendemos que tudo aquilo tem um propósito, da mesma forma que José, quando ele vê diante dos seus irmãos, ele como governador, e os seus irmãos ali, pedindo comida, porque senão morreriam de fome, José poderia passar e dizer: hoje se cumpre a profecia de que vocês se ajoelhariam perante mim. Mas José não fez isso. José lhe disse: Deus transformou o mal em bem, para que vocês fossem poupados da fome. E quando nós olhamos para cenários negativos, para cenários que nos mancharam, que nos marcaram, porque pessoas que não entendem isso, porque, deixa eu explicar algo para você. Às vezes, a gente acha que o inimigo, ele tem poder para agir em nossas vidas, ele não tem. Mas o inimigo, ele às vezes, ele vem aonde? Na nossa consciência. Qual foi o propósito do diabo tentar Jesus no deserto? Para que Jesus colocasse em dúvida a sua identidade de Messias, de um Filho de Deus. E Jesus não titubeou em nenhum momento. Tanto é que quando o diabo percebeu, não tem como usar a palavra mesmo, ele é conhecedor, eu vou apelar por tudo ou nada, e oferecer riquezas para ele. Então, se um dia você ouviu numa igreja que Deus oferece riqueza, eu não vi nenhuma passagem que Deus dá riqueza, viu? O diabo que ofereceu isso, viu?
Eu vou lá naquela igreja lá que tem o sacrifício. Eu falei, meu irmão, não é nada ali, é dos outros. O que vai acontecer? Você vai sair nisso. O que mais vai acontecer? Enfim, vamos deixar isso para outro dia. Mas o inimigo, ele quer usar o que é a nossa consciência. Sabe por quê? Porque quando toca na nossa consciência, na nossa mente, aquilo tem o poder de vir e entrar no nosso coração. É aí que vem diversos males. É o que são chamados de doenças psicossomáticas. Pessoas que às vezes tiveram um trauma, e aquele trauma fica vivo e a pessoa não consegue se libertar disso, porque quando ela lembra, aquilo ainda gera uma dor, uma vergonha. Mas ninguém nasce predestinado a ser errado, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e para uma vida abundante, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que dar um salto de fé e escrever uma nova história. Tudo o que você passou antes de Cristo tem que ser jogado fora. Mas a partir de agora é como você dissesse: Senhor, eis-me aqui, escreva uma nova história em minha vida. E quando nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos, nós damos um passo para nos libertar da maldade que for imputada em nós. Então eu convido você a nessa noite a dizer comigo, diga assim: eu rejeito esse script maldito em minha vida, livra-me do maligno, mas me usa como um instrumento e faça cumprir o seu querer em mim. Então, se você quer virar o jogo que talvez você esteja perdendo, ainda é tempo, porque a partida não terminou. Mas a estratégia é essa: se você quiser sair vitorioso, não tem como dar errado. É só você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, tudo vai se transformar. A sua maneira de observar a vida, a maneira de você ver as pessoas. Eu comento muito com a minha esposa. Nós temos às vezes os famosos casos de família. Todos nós temos os casos de família. E às vezes a gente é injustiçado com algumas questões. E às vezes eu falo para minha esposa: sabe por que eu não posso agir dessa forma? Porque nós somos cristãos. E não é ser bobo, é crer na justiça de Deus. É crer que é um Deus que está acima de todas as coisas, e é Ele a quem nós servimos, e é Ele a quem nós reportamos. Nós falamos de amor, nós falamos de perdão, nós falamos de misericórdia. Se nós queremos ter, que Deus tenha misericórdia de nós, como nós vamos ter misericórdia do outro? Lembra da passagem daquele homem que devia para o seu Senhor? Jesus, ele conta a parábola de um homem que devia para o seu Senhor, e aí vem os seus capangas e diz: e aí, você vai me pagar, senão eu vou te matar. E de repente aquele Senhor perdoa as suas dívidas. Aí de repente ele anda, ele perdoa minhas dívidas. Só que daí ele encontra um cara que está devendo para ele, ele fala: o quê? Você vai pagar minha dívida? Senão eu vou matar você. Então não adianta nada. De nada vale. Então, quando nós aprendemos esse modelo de oração, que não é um recital, mas é de como nós devemos agir: perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Por quê? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós não perdoamos os nossos devedores, como que eu vou cobrar de Deus perdoar as minhas dívidas? Então, que nós possamos ter essa consciência, essa maturidade cristã, de ter um coração sensibilizado para o próximo. E quando eu digo para o próximo, tem gente que se resume: me preocupar com o próximo é na hora que eu parar no semáforo, sair da igreja, aí eu vejo um usuário de crack pedindo um dinheiro, e eu dou uma moedinha para ele. Eu falo: eu estou me preocupando com o próximo. Meu irmão, você está empurrando ele mais ainda para o vício. Você não está me ajudando em nada. A gente precisa fazer uns folhetinhos.
eu preciso combinar com o Marquinhos, assim, você deixar no carro. A pessoa falou, faça como Pedro e como João, com aquele homem coxo na entrada, no templo, ali na entrada de Formosa, em Atos 3 está escrito, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Às vezes a pessoa vai, você faz o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo maior. Se você quiser mudar de vida, eis aqui a igreja que eu frequento. Se você der uma oportunidade para a sua vida, Deus vai transformar a sua vida como transformou a minha. E segue o fluxo. Mas tem tanta gente, às vezes, do nosso lado, precisando de ajuda. Nosso vizinho. E para terminar de vez, para sermos pontual, o Setembro Amarelo é justamente isso. Eu falei no culto passado. Alguém chegou a ouvir a música Universo Paralelo? Alguém chegou a ouvir? Não. Tem uma banda cristã chamada Fruto Sagrado. Alguém conhece? Não, só eu conheço. Vocês precisam ouvir um pouco mais de rock cristão. A banda Fruto Sagrado tem uma canção que chama Universo Particular. E ela foi inspirada justamente numa moça que se matou. Por isso fala Universo Particular. E qual que é a posição dos cristãos ali dentro da banda? Nós somos cristãos e morreu ali perto da gente. O suicídio aconteceu próximo de nós. Aonde nós estávamos para levar o amor de Cristo para essa pessoa? Aonde nós estávamos para socorrer, talvez, essa pessoa que já estava no limite? A gente pode ser mais cristãos, a gente pode amenizar o impacto desse mundo doente que nós estamos vivendo. E sabe, João e Ângela, é só na presença de Deus. E eu fico muito feliz. Eu nem imaginava que um simples gesto, e se você quiser, no final do culto, só marcar o meu telefone, ou se quiser marcar daqui a pouco, marque esse meu telefone, eu já explico para você. Um simples gesto que todas as manhãs eu faço a minha oração. E agora que nós estamos nos 40 dias, eu estou lendo os devocionais, no final eu faço uma oração. Chuli, eu nunca imaginei que esse simples ato, eu falei, como que eu faço, Reginaldo? Eu compartilho na lista de transmissão da igreja. E vai. E as pessoas chegam para mim, pastor, eu estou encaminhando para tanto. Esses áudios vão até para fora do país, porque os membros da igreja vão passando. E tem gente que fala assim, pastor, o meu filho cobra. Esses dias estava a Miriam falando aqui, que no trabalho dela, às vezes ela ouve baixinho, ela achava que ninguém ouvia. E outro dia ela colocou o fone de ouvido, aí os companheiros de trabalho, viu, você não vai colocar a oração do dia hoje? É só importância, às vezes é um simples gesto, um áudio de 4, 5 minutos. Marquinhos falou para mim, pastor, tem gente que indo lá na porta da minha casa para ouvir contar testemunho de milagre, de cura que está acontecendo. É uma simples oração. É o nome de Jesus que está sendo invocado. E por isso que a gente tem cantado muito essa canção do Baruque, clamo Jesus. Porque quando a gente clama Jesus, cadeias se quebram, grilhões eles também se quebram. Então a gente precisa entender que quando nós clamamos o nome de Jesus, é somente Ele que tem o poder de mudar as nossas vidas. Amém? Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pelo mês de setembro, que foi um mês de aprendizado, no qual nós estivemos aqui e mediante a Tua palavra sendo transformados, alimentados. E é por isso, Pai, que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, não sentir esse impacto desse mundo doentio, mas que nós possamos comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso, Pai, a necessidade de renovação da nossa mente. Então eis aqui homens e mulheres, famílias, casais aqui representados. Que haja essa renovação, essa transformação, para nós estarmos abertos para o novo, a novidade que o Senhor tem para cada um de nós, porque em Cristo Jesus tudo se faz novo. Nós não somos mais as mesmas pessoas quando nós somos afetados, nós somos alcançados pela graça de Deus. Tudo isso muda, tudo isso transforma. Nós não conseguimos viver como vivíamos antes, porque isso nos impacta de tal maneira que nós começamos a enxergar Deus em tudo e em todos.
que ao mesmo tempo que nós ficamos constrangidos diante da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e vulnerabilidade, sabemos que mesmo assim, nas nossas fraquezas, é onde o seu poder se aperfeiçoa, Pai. Então, que o Senhor possa alcançar cada coração aqui nessa noite representado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, uma salva de palmas para o Senhor.